A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou a diaconisa Joana Bonfim e este é o Leitura Bíblica Diária da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Eu sou cooperadora nos trabalhos da Igreja de Valparaíso de Goiás, situada na quadra 14/16, área especial D1, etapa D. Quero expressar meus sinceros agradecimentos à nossa pastora presidente Loide Ramos pela oportunidade de participar deste importante projeto idealizado pelo pastor Gideon Júnior, um manancial de bênçãos da Palavra de Deus. Estou de volta para comentar o capítulo 18 de 2 Crônicas. Nossas fontes informativas são artigos públicos na internet e o comentário bíblico de Chaplin. O capítulo 18 foi copiado quase palavra por palavra de 1 Reis, capítulo 22, do versículo 1 ao 35, excetuando 2 primeiros versículos. Até este ponto, constitui o maior conjunto de materiais extraído das histórias do Reino do Norte, usado pelo cronista. Provavelmente foi inserido aqui porque Acabe, o rei Acabe, se prepara para a reprimenda sofrida por Josafá no capítulo seguinte. A introdução deste capítulo estabelece o cenário com a aliança matrimonial entre Atalia e o filho de Josafá, criando um laço de parentesco entre as duas nações. Essa aliança também serviu como oportunidade para Acabe envolver Josafá em uma campanha militar contra Ramote de Gileade, uma cidade estrategicamente importante. Inicialmente, aparenta ser uma aliança promissora, mas revela-se problemática à medida que Acabe revela suas intenções ocultas. Ele convoca quase 400 profetas que profetizam vitória na batalha. Mas Josafá, desconfiado, pede orientação de um profeta de Deus, Micaías, que traz uma mensagem diferente e revela a verdade sobre a situação. É difícil compreender a ligação com Acabe, rei de Israel, tendo acabado de ler sobre as grandezas de Josafá, sua espiritualidade, fortuna e o seu vasto exército. Acabe e Josafá uniram-se mediante casamentos mistos em suas famílias. O filho de Josafá, Jeorão, casou-se com Atalia, filha de Acabe, e Jezabel, em 1 Reis, capítulo 21, versículos 6 ao 22. Com o propósito de sempre exaltar a dinastia davídica, o cronista queria mostrar uma nova nação, agora composta por uma única tribo isolada e com autoridade política, mediante a continuação da dinastia davídica, ou seja, um rei aprovado por Jeová. Terminado o cativeiro babilônico, recebeu autoridade religiosa através do retorno de alguns levitas que chegaram da Babilônia. Em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 1 ao versículo 3, diz: Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E depois de alguns anos, desceu ele para Acabe em Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse: Como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo. Iremos contigo à guerra. O cronista proveu sua própria introdução à história da aliança entre Josafá e Acabe, nos versículos 1. O restante do capítulo foi copiado quase palavra por palavra de 1 Reis, capítulo 22, do versículo 1 ao 35. Embora Josafá, em toda a sua autoridade, honra e riqueza, descritas no capítulo 17, e a despeito de sua espiritualidade superior, ele caiu na armadilha de misturar-se por casamento com a família do ímpio rei Acabe, monarca de Israel, a nação do norte. Aparentemente, esse acordo matrimonial tem a intenção de promover a paz e a estabilidade entre as duas nações, Israel e Judá, que historicamente tiveram relações complexas. A união, através do casamento, é frequentemente vista como maneira de consolidar alianças e evitar conflitos armados, algo que era particularmente relevante em uma época em que a religião estava repleta de ameaças e inimigos. Sem dúvida, essa relação matrimonial foi um dos fatores que levaram Josafá a envolver-se em uma aliança de guerra com Acabe, resultando na infeliz campanha militar
contra os arameus, ou sírios. Acabe perderia a vida nessa batalha. Acabe atraiu a Josafá com um notável banquete que lisonjeou o rei do sul, proporcionando a abertura para uma aliança de guerra contra os sírios. Ambos os reis foram ao campo de batalha para supervisionar. A hostilidade real é aqui apresentada como parte de um plano deliberado para obter a cooperação de Josafá na campanha militar projetada, diz Elicote. Em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 5 ao versículo 11. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque Deus a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, senão sempre o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze aqui depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados cada um no seu trono, vestido com suas roupas reais. E estavam sentados na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaanã, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios, até de todos consumires. E todos os profetas profetizavam, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a dará na mão do rei. Ciente da gravidade de uma campanha militar, Josafá pede que Acabe busque orientação divina antes de prosseguir com o plano. Acabe convoca aproximadamente 400 homens que profetizam unanimemente uma vitória na batalha. Acabe parece contentar-se com as profecias. Por outro lado, Josafá busca uma palavra profética genuína que venha diretamente do Senhor. Aqui vemos a importância de discernir entre mensagens espirituais autênticas e falsas, mesmo que isso possa ser inconveniente ou desafiador. Serve como um lembrete atemporal de que, em nossas vidas, também devemos buscar orientação espiritual genuína, mesmo que signifique confrontar nossos próprios desejos e expectativas. No versículo 7, Micaías era odiado por Acabe. Bastaria essa circunstância para indicar que Micaías era o homem que poderia trazer a verdadeira mensagem de Jeová todos os seus dias. Ele se tinha oposto conscientemente a Acabe, o que certamente era uma virtude. Os falsos profetas profetizavam no hebraico nebuã, palavra que indica fanfarronice e delírio. Muito barulho estava sendo feito. Foi um espetáculo impressionante. Está lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 26. Em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 12, diz: e o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ele ao rei, este lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade à guerra ou deixaremos de ir? E ele disse: subi e triunfarás, e serão dadas na sua mão. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei para que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi a todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetizaria de mim o que é bom, porém sempre o mal? Disse mais:
Ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: Quem persuadirá Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: Com quê? E ele disse: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas. E disse o Senhor: Tu o persuadirás e ainda prevalecerás. Saí e fazei-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou o mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Quenaanã, chegando-se, feriu a Micaías no queixo e disse: Por que caminho passou de mim o espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: Eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: Assim diz o rei: Colocai este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. E disse Micaías: Se voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouvi, povos todos. No versículo 12, os profetas de Baal concordavam absolutamente que a batalha terminaria bem e assim exortaram Acabe a seguir para a morte, isso de maneira indireta. Era obra de Jeová, pois o fim de Acabe chegara. Versículos 20 e 21. Nada existe que possamos dizer para suavizar as declarações do texto. Jeová enviou um espírito que enganasse Acabe e assim o derrubasse. A teologia dos hebreus nada tinha dificuldades com tais coisas vinculadas ao conceito de Deus. O cristianismo, porém, tem um padrão diferente e recua diante dessas complicações. Micaías, diferente dos profetas de Acabe, é um homem de Deus e procura apenas a verdade divina. Sua apresentação diante dos reis é interessante, pois Acabe desdenha do profeta de imediato, insinuando que suas profecias sempre trazem más notícias, refletindo sua relutância em ouvir a voz de Deus, quando ela contradiz seus planos. Josafá insiste para Acabe permitir que Micaías profetize, mantendo sua integridade espiritual e busca pela verdade divina em alta estima. Micaías, então, apresenta uma visão reveladora e perturbadora do trono celestial, onde o Senhor convocou seus espíritos para aconselhá-lo e sobre o destino de Acabe. Neste cenário espiritual, os espíritos sugerem diferentes maneiras de enganar Acabe e levá-lo à batalha, onde sua morte está predestinada. Isso revela a soberania de Deus sobre os eventos humanos, mesmo quando Deus permite que agentes malignos atuem em sua permissão para realizar seus propósitos. A reação imediata de Acabe é de indignação e ordena que o profeta seja confinado e alimentado com escassez de pão e água até o seu retorno com segurança. Em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 28 ao versículo 34, diz: Subiram, pois, o rei de Israel a Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: Disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas roupas reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Deus deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: Não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão só contra o rei de Israel. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: Este é o rei de Israel. E o cercaram para pelejar. Porém, Josafá clamou, e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele.
Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem armou o arco e atirou a esmo, e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro: dá a volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E aquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro, defronte dos sírios, até à tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. A batalha em Ramote de Gileade segue a profecia sombria do profeta Micaías. Ação e drama revela as consequências inevitáveis da rejeição da palavra de Deus por parte de Acabe, que está decidida a prosseguir com seus planos de guerra. Ele toma medidas para disfarçar sua identidade, usando armadura especial e instruindo Josafá a vestir seu manto real, a fim de evitar ser alvo dos inimigos. Mas, ironicamente, ele acaba sendo alvejado por uma flecha lançada, aparentemente ao acaso, durante a batalha, sendo ferido mortalmente. O disfarce de Acabe a ninguém enganou, senão a ele mesmo. Ele foi enganado por pensar que poderia escapar ao destino, que haveria de cumprir-se naquele dia por meio de uma farsa. Seus adversários não confundiram Josafá com Acabe, e aquela flecha, atirada ao acaso, não se deixou enganar pelo disfarce de Acabe. Atingiu o alvo certeiro, conforme tensionava a vontade de Jeová. Chaplin. O cronista não mencionou o número dos capitães do rei da Assíria, os quais aparecem como 32 em 1 Reis, capítulo 22, versículo 31. As versões siríaca e árabe, para efeito de harmonia, adicionam este número ao texto de 2 Crônicas. Josafá, em contraste com Acabe, não haveria de morrer naquele dia. Portanto, quando esteve em perigo mortal, seus clamores a Jeová mostraram-se eficazes. Quando ele gritou, seus inimigos mortais o deixaram em paz. Mesmo que ele tenha se envolvido nessa campanha militar questionável, sua devoção e busca por Deus ao longo da história encontraram favor aos olhos do Senhor. Josafá, ele foi poupado da morte na batalha. Um importante aspecto da lição aqui é que o rei de Judá nem ao menos deveria estar ali naquele dia. O profeta advertira-o a não ir, mas ele foi de qualquer maneira, atendendo à aliança profana com Acabe. Porém, mesmo debaixo dessa circunstância, Josafá foi protegido pela graça e o amor de Deus. No versículo 34, o cronista encerrou a sua história copiando 1 Reis, capítulo 22, versículo 35. Ele ignorou o resto da história. Acabe morreu, foi levado a Samaria e ali sepultado. Seu carro de combate, maculado de sangue, foi lavado perto de um poço em Samaria. Chegaram cães para lamber o sangue e cumprir assim uma profecia. Observações típicas de conclusão das notícias de óbito relativa aos reis de Israel e Judá. Ver em 1 Reis, capítulo 22, no versículo 36. Esses detalhes não interessavam ao cronista, que somente apresentou material histórico relativo a Israel, quando isso estava intimamente relacionado a alguma história sobre Judá. A narrativa termina com uma nota amarga, com a morte de Acabe e a realização da profecia de Micaías. O corpo de Acabe é levado de volta a Samaria, onde é lavado, e os cães lambem o sangue da sua carruagem, cumprindo a palavra do Senhor por meio do profeta Elias. Muito bem, meus amados irmãos. Termino aqui este capítulo e, se o Senhor nos permitir, estaremos de volta amanhã para falarmos a palavra maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus os abençoe sempre. Amém.